Por que você ligou pra gente agora? Praticamente de madrugada. Agora a gente tá relaxando já na escola essas horas. Sim, meu irmão. Deixa pra se preocupar, acordar cedo e voltar às aulas. Quando for recesso, a gente acorda meio-dia. Beleza, galerinha. Bora ver o que Borges tá querendo aí de nós. É porque João Gabriel passou aquele livro lá pra gente levar a resenha quando voltar às aulas. Só que eu, né, não entendi nada, mano. Aí eu ia pedir pra algum de vocês explicar pra mim, velho. Ele passou um livro, foi? Que livro é esse? Ele tinha que ser, né? Ele passou aquele do Montesquieu, sei lá. Aquele filósofo lá que escreveu o livro é Espírito das Leis. Inclusive, alguém aqui já leu o livro? Eu tentei, né? Mas a linguagem é muito difícil e consegui fazer nada, não. Nem eu, velho. Tá bom, então, eu acho que eu consigo ajudar, mas mesmo que ninguém tenha lido, alguém já pesquisou algo sobre o autor, sobre o que o livro trata? Imaginei. Então, já que ninguém fez isso antes, Duda, pesquisem um pouquinho sobre o autor. Então, Montesquieu foi um dos principais intelectuais iluministas a sustentar teoricamente a Revolução Francesa e a principal contribuição do filósofo para a filosofia política, que fundamentou a Revolução e para toda a organização política posterior, foi a ideia de triparticipação. Opa, Não, continua. Calma, Tava bom, Duda. tripartição dos poderes do Estado. Peraí que eu vou ver um pouquinho sobre o livro aqui. Deixa minha bomba parar de travar. Tá. O livro Espírito das Leis explora como o clima, a cultura e a política estão relacionados. Que eu defende a ideia de que cada tipo de governo tem suas vantagens e desvantagens. Ele acredita que a justiça é alcançada quando as leis são conhecidas de forma antecipada e aplicada de forma imparcial. O livro teve grande influência no pensamento político e jurídico. O autor defende a separação de poderes como um princípio fundamental para garantir a liberdade, a justiça e a paz em uma sociedade. Tá, então, se vocês forem olhar o livro, agora que a gente já sabe um pouquinho dele, né? Se vocês forem olhar, tá dividido em 6 partes. Cada parte são divididas em livros, e os livros em capítulos. Tem 450 páginas. Meu Deus, tudo isso? Pra quem não lê as instruções da prova, né? Claro que é muita coisa. Uma parte aqui, a primeira parte, só que eu não sei se tá certo. Tá, independente se tá certo ou não, pode falar aí. Bom, a primeira parte do livro, o autor nos apresenta como é que tudo no mundo que existe tem leis. E no meio social, né, no meio de convívio, também existem as leis, né? Essas leis. E o autor ele também vem apresentar governos que mexem com a lei. Também o autor ele deixa uns questionários. A primeira questão é: devem as leis forçar um cidadão a aceitar empregos públicos? Vocês acham que deveria? Nossa, não. Também Então, acho que não. qual dos dois lados tem essa tendência? Lógico que é o despótico e o monárquico. Eles dois fazem isso. Na segunda questão que ele nos deixa, trata-se de uma boa máxima, esta que diz que um cidadão pode ser obrigado a aceitar no exército um lugar inferior àquele que ocupou. No democrático, existe isso. O monárquico republicano, não. E tem a terceira questão, né? Que ele também dá. Dar-se-ão a uma mesma pessoa os empregos civis e militares? Monárquico e despótico, não. Então fica aí essa diferença entre eles. E o que o autor quer passar é o entendimento. Você entender como é que funcionam esses governos e as suas leis. Na primeira parte, é claro. Nossa, eu não consigo nem me imaginar vivendo num, numa ditadura, numa monarquia, porque a relação é toda baseada em medo, sabe? Não é baseada numa escolha que eu possa ter feito ou não. Então, eu estava vendo e a segunda parte ele fala mais, ele também fala essa forma de organizar o Estado, anarquia, depois que é o nome do outro, república. Ele fala as formas de organizar o Estado, ele mostra também algumas características dessas 3 formas, né? As formas de se defender, o modo de conquistar, que cada forma de poder podem conquistar outros lugares, e também as leis que eles devem seguir, porque um conquistador tem que seguir leis. Ele estabelece isso, que você pode conquistar, mas tem que seguir algumas leis. Ele também estabelece no livro sobre o direito de guerrear e matar. Mas para ele, só quem tem esse direito você só tem esse direito se for para conservação própria. No caso, se você estiver precisando de segurança, que alguém está te ameaçando, você pode matar, pelo que eu entendi. Ele também vai falar sobre a liberdade política. Para ele,
é a tranquilidade em relação à sua segurança. Você ter segurança e saber que tem ela, uma opinião sobre ela. Ele fala sobre a relação dessa liberdade política com a Constituição. E também, né, com essa relação, ele vai mostrar a teoria dos três poderes que a gente já conhece. Ele mostra um pouquinho sobre a teoria, como é que eles podem estabelecer a paz, estabelecer a segurança e deixar o cidadão seguro, se sentindo seguro. Ainda sobre essa liberdade política, ele vai falar a relação do cidadão com a liberdade política. Então, no caso, ele vai mostrar o papel do cidadão, a importância da sua participação no contexto político, no caso. Então é isso, no geral, nessa segunda parte, ele vai falar sobre a teoria dos três poderes e as características continuar falando as características dos estados, né? Acho massa isso, que ele pensou que na condição humana que a gente está sempre interessado em poder. E pensar, poxa, vou criar um poder para vigiar o outro. E aí nenhum vai poder, na teoria pelo menos, nenhum vai abusar desse poder que a gente deu para ele. Eu acho isso muito massa. Tem um trecho de um capítulo que ele fala exatamente isso, de como os três poderes não garante que não vai haver concentração de poder nas mãos de um e não de outro. Tem um trecho que ele fala exatamente sobre isso. Ah, gente, acho que eu já tô conseguindo entender. Só que a gente pode terminar a chamada um pouquinho mais tarde. Eu quero tentar fazer o resto, a gente discute depois. Beleza? Beleza, então. Tá bom, pode ser. Tchau, gente. Falou os caras todos. Tchau, Beleza, meu irmão. Jogar o Watch Dogs 6 horas e meia depois. Oi, gente. Oi, e aí, conseguiu E fazer aí, o os coisa lá? caras. Sim, eu fui pesquisando umas coisas que eu não entendia, né? E no final até ficou fácil, sabe? Sabe qual é o pior? Até eu consegui fazer. Acho que todo mundo fez então, né? Eu fiz. Eu acho que Eu sim. consegui. Realmente. Acho que deu pra todo mundo fazer. Eu posso começar falando a parte 3? Ah, não, eu quero fazer isso aí daí. Vou fazer. Não, deixa aí, fazer. pelo amor de Deus. Não, Ah, não, você deixa Tô se nem aí, aí não. pra Não, tu, meu irmão. não, Eu vou gente. fazer. Bora logo. Acho que só tem um jeito de resolver isso mesmo. Ah, mas não sei. Cara ou coroa, né, gente? Não, ei, que isso? Cara ou coroa, Ah, ele vai tá, falar assim, tá. um negocinho mais light. Cara, Coroa. Deu, cara. Vai lá, Arthur. as leis em relação com a natureza do clima. É geral, tá no livro e abre aspas. Se é verdade que o caráter do espírito e as paixões do coração são extremamente diferentes nos diversos climas, as leis devem estar relacionadas à diferença dessas paixões e à diferença destes caracteres. Fecha aspas. O autor ele traz à tona uma questão que é interessante, que eu nunca tinha pensado antes, né? Que é qual é o impacto filosófico do calor? Muda nossas personalidades, não é segredo pra ninguém, né? A gente experiencia isso bastante lá na sala de aula, né? Porque a ar-condicionado tá quebrada há alguns anos já. A gente fica mais mal-humorado, maior irritabilidade, nossos sentimentos, emoções se agitam muito, né? Ao ponto de ficar até a flor da pele. A ideia de que o clima tem um impacto não só na nossa personalidade, mas também nos nossos valores éticos e nas características da legislação de um país, por exemplo. Ele afirma que climas frios faz com que pessoas que experienciam esse clima, esse efeito, tenham uma maior força e uma maior disposição. Por exemplo, o país geralmente é mais vigoroso, é mais viril, o povo é mais viril. E que tem um efeito contrário, por exemplo, nos países do sul. O autor fala que espírito uma preguiça natural. Ele ainda vai mais longe nessa viagem, né? Ele diz que essa força e atividade que os países de climas frios ganham, nos países nórdicos, por exemplo, produz nas pessoas uma maior confiança em si mesmas, uma maior consciência da sua superioridade e faz pessoas mais francas, menos propensas a suspeitas, por exemplo, com menos desejo de vingança, são pessoas mais valentes. E, entretanto, nos países com clima quente, as pessoas sempre são mais, entre aspas, tímidas, pessoas que não são tão dispostas a fazer ações valentes, ações arriscadas. Nos países frios há pouca sensibilidade para prazeres e dores mundanas. E há por lá gente que prefere atividades que ponham o espírito em movimento. Mas em contrapartida, em países quentes, essa sensibilidade já está bem à flor da pele. Nos retrata como gente muito apaixonada, até libidinosa às vezes, e muito inconstantes. Ele faz até uma citação, né? Vou falar aqui, né? Abre aspas. Encontrar-se-ão, nos climas do norte, povos que têm poucos vícios, bastantes virtudes, muita sinceridade e franqueza.
Aproximemo-nos dos países do sul e acreditarmos afastar-nos da própria moral. Paixões mais vivas multiplicarão os crimes. Todos tentarão ter sobre os outros todas as vantagens que podem favorecer essas mesmas paixões. Fecha aspas. Então, a gente pode observar que Montesquieu, ele não acreditava muito nas capacidades de países quentes, né? Era o centrismo clássico e muito forte, de como a Europa projetava defeitos e preconceitos muito injustificáveis às políticas dos outros países, né? Impondo sempre a política deles como a primeira, a mais forte, a mais importante. Você vai falar isso, que na verdade o determinismo em si eu já acho uma teoria eugênica racista, e o povo do norte que gosta de fazer as coisas, eles são Peraí, tão Giovana, o cachorro está comendo a parede, calma. Oxi, A história, rapaz? Poxa, Vou que alimentar o nada. cachorro Esqueci também, agora né? da Cadê o Ibama pra Que ver uma ótimo. coisa dessa? Vou ter. Do povo do sul, O do norte. povo do norte tão valentes, tão cheio de coisa, que eles escravizaram as pessoas para fazer as coisas para eles. Como a gente é preguiçoso, né? Trabalha o dia todo. E a gente não é tímido nada. Eu vejo, assim, as pessoas falando que aqui o povo é muito mais receptivo. Lá eles são cara fechada, lá eles não dão um abraço. Como é que a gente é tímido e eles são calorosos? Eu não entendo. Acho que é um tímido mais como legislativamente tímidos, como não impor tanto nossas leis como nós pensamos, porque somos, na visão dele, mais preguiçosos, mais relaxados em relação a essas Então, na visão deles, a gente é animal. coisas. gente não pensa. Exatamente, a gente é Entendi. animal porque é calor. Então, né, vou explicar sobre a quarta parte, já que Arthur ganhou nesse jogo totalmente manipulado. A quarta parte, o autor, ele fala sobre a importância do comércio e como cada país faz um tipo de comércio. Ele fala uma frase mais ou menos assim, que o comércio ele tem o efeito natural de trazer a paz. Se fosse uma grande rede que conecta as nações. O comércio ele traz vantagem e desvantagem. As vantagens seria ajudar a economia, porque as desvantagens, segundo esse autor também, seria esses países que fazem o comércio tornar muito dependente dele. Acontecer algum imprevisto que atrapalhe esse comércio, pode acabar afetando a economia do país. E ele fala sobre a importância das leis no comércio, que com a lei no comércio, com regras, leis, essas coisas, ele vai ser um negócio mais justo para todas as partes envolvidas, e assim evitar fraudes ou golpes que podem vir a acontecer. A quarta parte desse livro, ele fala sobre como o comércio pode ser benéfico e fazer com que uma nação, um país prospere, mas também ele pode trazer problemas, e aí que entra a importância da lei, porque ela vai fazer com que, quando tiver esses problemas, as partes envolvidas, de uma maneira justa, resolva eles para que ninguém saia prejudicado. Você falou do comércio, se um país for muito dependente do acontecer uma crise, a economia vai cair. Isso eu lembrei da época da plantação cacaueira aqui, né? Que todo mundo dependia do comércio de cacau. O sul da Bahia era um dos maiores exportadores de cacau, e aí depois veio a vassoura de bruxa e pessoas ficaram pobres do dia para a noite. Teve gente que se suicidou, que começou a passar necessidade. Que interessante, né? Vou falar um pouquinho sobre a quinta parte agora, né? A quinta parte analisa a relação das leis com a religião e a política externa. A religião e as leis civis devem tender principalmente para tornar os homens em bons cidadãos. Vemos que quando uma das duas se afasta desse objetivo, a outra deve tender mais ainda. Quanto menos repressão for a religião, mais as leis civis devem reprimir. Exemplo disso no Japão, que como a religião predominante não tinha dogmas e não propunha nem paraíso nem inferno, as leis foram feitas com uma severidade extrema. Uma religião repleta de práticas inspira muito mais apego a ela do que a religião que tem menos. Gostamos muito mais das coisas que nos ocupamos continuamente, como os católicos que praticam cultos. E uma religião que não tem inferno nem paraíso não consegue agradar. Quase no mundo inteiro, o dogma da imortalidade da alma, que foi mal entendida, levaram as pessoas a cometerem suicídio para ter outra vida melhor. Você falou dos direitos e das leis. Vocês lembram do que a gente estava estudando em geografia, na verdade? Aquela lei do filho único. Eu lembro. Se você Nossa, tiver verdade. mais um, você vai ter que pagar muito. Então, gente, agora eu vou falar um pouco sobre a sexta parte, né, a última. Então, ela expõe a relação histórica entre leis e revoluções.
Montesquieu acreditava que uma sociedade só poderia prosperar se fosse baseada nas leis e não na pura vontade dos governantes. Só que para isso, né, era necessário dividir o poder, evitando a concentração de uma forma absoluta em um pequeno grupo. Um governo legítimo e bem estruturado deveria ter um corpo de leis, e o poder estatal deveria ser separado em 3 esferas. A defesa da separação dos poderes estava assentada na necessidade de um poder vigiar o outro, verificar se a Constituição é cumprida e também garantir que não haja abusos de poder. Ter falado das leis que formam a liberdade política em sua relação com a Constituição. E Montesquieu acreditava que o mais efetivo tipo de governo é a monarquia. É através dela, né, que o monarca exerce seu poder com toda a sua nobreza e firmeza. O clero e o parlamento, por sua vez, controlam suas ações. E o fraco deve se proteger do forte através das leis pela separação dos poderes. Eu acho engraçado que eu super concordo com a separação dos poderes. Ele vem e fala que o melhor era a monarquia, aí eu fico, poxa, tudo errado, já discordo totalmente. Deixa eu ver se eu entendi, então. O livro, ele fala de alguns tipos de governo, um pouco sobre as leis e as formas de organizar um Estado, seja ele qual for. Fala sobre a liberdade política, né, a organização em 3 poderes, que as leis podem ter várias funções. Ele fala sobre o determinismo geográfico, então o ambiente que a gente vive vai influenciar tudo, inclusive as leis de um país. E ele explica sobre leis, evoluções, por exemplo, imaginem, desde do Brasil colônia, né, tudo o sistema de lei, sistema de governo que existia de lá, todas as revoluções que foram feitas até ele chegar no de hoje. Tipo, agora a gente vai ter 2 de julho, tudo isso foi feito para tentar criar um corpo de leis mais interessante para o momento atual do país, né? Pô, gente, vocês explicando assim detalhadamente cada parte fala, no final acabou me ajudando muito. Todo mundo acabou se ajudando, né, velho? Isso que importa em trabalho em grupo. Agora, tchau, né, gente? Porque eu tava de férias de vocês, da cara de vocês, da voz, já baixa na escola. Eu vejo que vocês é todo dia. isso, Quanto carinho calma. ama a Tem que gente, né? aguenta consequências. Verdade, né? É Giovana tá isso tão mesmo. carinhosa hoje. Muito carinho com a gente. Carinho é tudo, né, gente? Tá bom, gente. Tchau, boa noite. Valeu. Boa noite, galerinha do Pediatriz. YouTube. Boa noite, boa noite. E isso é tudo, pessoal.